Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todas e a todos que estão conosco aqui para mais um estudo das obras de Leon Denis. Vamos iniciar fazendo então a nossa prece. Nós queremos convidar a todas e todos que possam, através da oração, se conectar com esse campo vibracional de nossa casa espírita. Pedimos a Deus, neste momento, permissão para iniciarmos os estudos desta tarde das obras de Leon Denis. Queremos agradecer e que possamos cumprir a nossa etapa evolutiva através dos estudos, através principalmente da prática desses estudos em nossas vidas. Queremos agradecer ao querido companheiro Leon Denis, que ele possa nos intuir em todas as tardes de quinta-feira, para que possamos ser fiéis aos seus ensinamentos, principalmente a sua obra, O Porquê da Vida, que iniciamos hoje o estudo. Muito obrigada, meu Deus, obrigada, Maria, nossa Mãe Santíssima, obrigada aos mentores espirituais que acompanham este trabalho, que sejamos beneficiados nesta tarde com os tratamentos, com o amparo e principalmente com a intuição. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, nós retomamos os estudos das obras de Leon Denis, conforme a gente já tinha conversado, nós iríamos fazer uma pequena pausa para iniciarmos a nova obra, né, desse autor tão profundo, tão grandioso, que é Leon Denis. Então, hoje nós iniciamos o livro O Porquê da Vida. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Não, Rosimar, você pode continuar. Só estou mostrando aqui o livro, a capa dele. Tá joia. Então, o livro O Porquê da Vida, né, como o Ricardo mostrou aí, é a segunda obra que a gente vai tentar fazer o estudo seguindo a ordem cronológica das publicações. Então, cronologicamente, esse livro é o segundo livro lançado, né, de Leon Denis. E o primeiro foi o que nós terminamos o estudo, que é o Romance Espírita Giovanna. E esse livro aqui, ele vai tratar das questões da existência, do porquê da existência, do para quê, para onde nós estamos indo e onde nós estamos. Então, ele vai trazer as questões existenciais. Então, é um livro muito profundo, são mensagens, capítulos, né, pequenos. A gente vai ter condição de estudar, assim, cada capítulo numa semana, mas se também não der, a gente, né, prolonga mais. O importante é que a gente saia daqui repleto desse conhecimento, porque falar de existência é falar também de evolução. Então, é bom que a gente entenda bem o que significa, né, a nossa existência, para que nós estamos aqui, e por aí vai. Nós vamos adentrar nesses temas à medida que a gente for lendo cada capítulo. Nós vamos iniciar, então, aqui, trazendo um pequeno texto, né, 2 parágrafos que Leon Denis escreve, e a gente vai trazer também um prefácio do tradutor antes da gente entrar no capítulo propriamente dito. Então, Leon Denis começa essa obra dizendo assim: é a vós, irmãos e irmãs na humanidade, a vós todos a quem o fardo da vida curvou, a quem as lutas árduas, as angústias, as provações têm acabrunhado, que dedico essas páginas. Em vossa intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. Humilde campeão da verdade e do progresso, pus nelas o fruto de minhas vigílias, reflexões e esperanças.
tudo que me consola e sustém nesta jornada. Oxalá acheis nelas alguns ensinos úteis, um pouco de luz para esclarecer o vosso caminho. Possa esta modesta obra ser, para o vosso espírito contristado, o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é, no deserto árido, a fonte límpida e fresca, oferecendo-se ao viajor sequioso. Interessante, né, Rosimar? Porque o título, né, o porquê da vida, já mostra o que ele vai falar para a gente aqui, o Leon Denis, né? A gente tem a noção, porque ele dedica o livro a todos nós, né? Porque todos nós sofremos, não adianta classe social, não adianta cor, credo, todos sofremos, não adianta, ninguém passa aqui no mundo, pode até passar, né? Numa encarnação mais específica quanto à missão da pessoa, a elevação do espírito. Mas a maioria está aqui aprendendo. E esse aprendizado, ele traz um sofrimento. Por quê? Porque a gente não entende o sentido disso, né? O porquê que a gente... o porquê dessa vida aqui, cheia de atribulações, de aprendizados, né? Então é muito bacana esse primeiro pedacinho, esses 2 parágrafos que ele traz aí, falando a quem ele está dedicando essa obra aqui. Muito legal. É bacana mesmo, né? Porque ele fala que ele vem trazer a iluminação para essas dúvidas, né? Como você trouxe, olha, a gente às vezes sofre e não sabe por que a gente está sofrendo. Então, qual que é o objetivo do Leon Denis? Explicar para a gente por que a gente está sofrendo. Que existe um porquê e um para quê do sofrimento. Que ele não é uma injustiça de Deus nas nossas vidas, né? E aí a gente vai voltar até no que a gente já estudou no livro primeiro, né? No Giovanna. Que o que existe de verdade é dor, né? Porque o mundo de provas e expiações, ele é um mundo em que a gente ainda tem o mal predominando, né? Por isso que vem a dor. Mas o sofrimento, ele é opcional, a gente que vai fazer essa escolha, né? Se a gente quer ficar sofrendo em cima dessa dor ou se a gente vai trabalhar de alguma forma para aliviar essa dor. E é bom porque a gente sempre tem esses espíritos que vêm para nos ajudar a atravessar, a fazer essa travessia, entendendo essa dor, mas não, como ele diz aqui, não se curvando a ela, né? Mas vencendo ela. Então, é bacana isso. Também achei muito legal isso daqui. E aí, agora, eu vou trazer aqui o prefácio do tradutor, né? E ele vai falar para a gente, vai fazer esse pequeno prefácio, né? Deixa eu só pegar aqui, antes de eu começar. Então, é prefácio do tradutor, desculpa, eu dei uma paradinha aqui, só que eu queria confirmar uma questão. Nessa época em que certos homens se esforçam para propagar as doutrinas da negação e do ódio, é doce e confortador ver um escritor, um filósofo tão extraordinariamente dotado como o senhor Leon Denis, reagir com a autoridade que lhe dão o seu nome e o seu belo talento contra essa obra de desvirtuamento social. O senhor Leon Denis teve a ideia de dedicar esta pequena obra aos que sofrem, a nós, querendo completar suas noções sobre o espiritismo, querendo completar suas noções sobre o espiritismo, acrescentamos aqui, com o consentimento do autor, as cartas que o célebre filósofo Lavater dirigiu à imperatriz Maria da Rússia, e o seu primoroso romance Giovanna.
As páginas deste livro deveriam ser o vade-mecum dos inumeráveis vencidos na luta pela vida. Pela perspectiva do além-túmulo, com base na lei da reencarnação, mais verdadeira, mais humana, menos rigorosa, sobretudo, que a da tradição católica ou protestante. Elas consolam e reconfortam os mais aflitos, ao mesmo tempo em que induzem os poderosos deste mundo a serem doces, fraternais e piedosos para com os fracos. Então, aqui a gente tem esse prefácio interessantíssimo, né? E importante também, né? Ele traz aqui considerações importantes. E com relação ao que ele está trazendo aqui, que está incluído aqui nessa obra, né? Essas duas outras obras, a gente não vai, de novo, rever o romance Giovanna, porque a gente já fez o estudo do livro. Então, no final aqui desse livro, pelo menos na minha edição, né? A edição é da FEB, a gente toma o cuidado, né, de trazer essa informação, porque todos os nossos estudos aqui, eles são feitos respeitando os direitos autorais. Então, nós pedimos autorização para a FEB para fazer esses estudos, para fazer os podcasts que nós temos na nossa Casa Espírita. Então, nessa edição aqui, que é da FEB, no final eles introduziram essa obra Giovanna, de forma resumida, mas a gente já tem um estudo dela, então quem quiser, né, pode pegar lá, só para a gente pegar no nosso canal do YouTube, que já está lá, o estudo do livro todo Giovanna. Então, a gente não vai fazer de novo a leitura desse livro, tá bom? Então, vamos começar. Você quer comentar mais alguma coisa, Ricardo? Não, Rosimar. Com relação a esse início aí? Não. Então, nós vamos iniciar aqui. Você quer começar lendo para a gente, por favor, esse capítulo 1? Vamos lá. Dever e liberdade. Qual o homem... Se você quiser, Rosimar, falar, comentar alguma coisa, é só você falar que aí eu paro aqui, tá? Tá joia. Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Interessante, né, que ele está falando aqui, gente. Não sei você, Rosimar, mas eu até quando eu era criança, né, 11, 12 anos, eu já tinha essas indagações. Tinha hora que eu me via sozinho e cheio de pergunta, cheio de interrogações. Se o mundo, se não existisse nada, como é que seria? Eram pensamentos que eu começava a ficar meio desequilibrado, porque eu queria saber muita coisa que não cabia ainda naquela idade, na minha mente. E eu até tentava parar de pensar naquilo, né? Que realmente
Era tanta coisa que se falava, o homem colocava tanta informação e tanta conclusões particulares que complicava até para a gente entender as coisas. Imagina hoje, com esse advento aí da internet, da tecnologia, que se coloca tudo em tudo, todo mundo dando a opinião em tudo e mais acessível a todo mundo. Então, eu acho que essa geração, com isso, está um pouco complicada. Tomara que sigam, né, uma religião, uma espiritualidade, uma coisa assim, né? É verdade. E é interessante você trazer isso, Ricardo, porque realmente era uma questão que permeava, né, o homem do final do século XIX, do início do século XX. O título do livro é muito sugestivo, né, o porquê da vida, porque era uma questão que permeava a ideia desse homem, né, desse ser humano, do final do século XIX, do início do século XX. Agora, uma coisa interessante, e aí a gente vai entender por que isso é uma questão que o Leon Denis traz, porque ele é esse homem, né? Ele é esse homem que está escrevendo no final do século XIX, então ele está escrevendo para aqueles pensadores dessa época, que chega até nós e que muitas vezes nos chega com o mesmo questionamento. Interessante você trazer isso, né? Agora, uma questão que me chama a atenção é que ele começa, a primeira frase é: qual é o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já não deixou de se interrogar, né? De interrogar a natureza e o seu propósito, né? E o seu próprio coração. Ou seja, o homem desse tempo, ele se permitia nesse movimento de silêncio e recolhimento, que hoje a gente nem está se dando a esse direito mais, né? De fazer essa conexão com a natureza, com o nosso ser mais íntimo, de responder essas questões que são questões existenciais, né? Então, é interessante ele trazer essa proposta para a gente, porque a ciência avança, mas a gente ainda continua com dificuldade de responder. Isso que ele traz aqui, né? Até para sabermos de verdade o que é Deus. Não é sem motivo que a primeira questão do Livro dos Espíritos, trazida por Kardec, é: que é Deus? Né? É essa questão que permeia esse homem desse tempo que Leon Denis está escrevendo aqui. Mas é uma questão que deve também nos afetar no século XXI, porque a gente ainda não consegue responder de forma plena isso, né? Essas dúvidas todas que estão aqui, né? É verdade. Pode continuar mais um pouquinho? Pode sim. Entretanto, o homem tem necessidade de saber, precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Também tem os meios de conhecer, a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com a luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas preconcebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar. A voz da razão, a voz da consciência. Vou parar mais um pouquinho aqui, tá, Rosimar? Uhum. Então, olha que interessante, né? A gente tem necessidade de saber disso, porque senão a gente fica, vamos dizer, no escuro. Você fica tateando, porque você não acha
Você não acha a resposta para tudo que você está precisando, né? E só um comentário rápido que eu quero fazer, né? Dentro disso mesmo que você trouxe, é a gente entender que é primordial que a gente faça esse movimento do autoconhecimento. Mas esse movimento, ele vai nos pedir recolhimento e silêncio, como a gente viu ele dizendo lá no início. Sair do turbilhão das coisas, né? Dessa coisa de fazer tudo o tempo todo, que é o que você comentou lá no início, né? Desse homem do século XXI, que tem a tecnologia, que é uma descoberta fantástica, que veio para nos ajudar, que veio para contribuir, mas que a gente precisa ter discernimento, a gente precisa saber utilizar, né? Então, assim, é muito interessante a gente adentrar esse campo, né? Eu acho que quando Leon Denis traz essa questão, ele faz para a gente um convite, olha, mais para frente ele vai trazer, né, como é que ele fazia isso, mas é importante que a gente pare um pouco, que a gente comece a fazer reflexões em torno dessas questões que são questões da existência humana, porque a gente está vivendo, nós sabemos que nós somos espíritos imortais, mas a gente está vivendo uma experiência humana, e para isso a gente precisa se conhecer, enquanto vivendo essa experiência. Ele fala, né? Só corroborando isso que você acabou de falar, é escutar você mesmo, né? Te analisar, buscar você mesmo, buscar o seu interior, o seu íntimo, e devendo se afastar dos sistemas, né, preconcebidos, essa coisa toda, buscar analisar, é a fé raciocinada que a gente tem no Espiritismo. Então, interessante, né, o Leon Denis trazer isso aqui, quando a gente fala dos sistemas pré-concebidos, a gente vai dar o exemplo aqui do materialismo, né, Rosimar? Essa coisa que não tem sentido, a crença no nada, né? Essas questões que está tudo pronto, que não existia, nada foi feito, já estava tudo aí, né? Isso tudo que existe já estava, isso aí já estava. Então é complicado pensar desse jeito. Aí, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar da fé raciocinada, né? No capítulo 19, no item 7, ele fala: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se obra. Fé não se dobra. Desculpa. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A gente está estudando agora, né, Rosimar, o livro dos médiuns, né? Então, nós estamos na introdução do método. A gente está estudando agora as incredulidades, os incrédulos de todos os matizes. A gente vê que tem incrédulo que não tem sentido a incredulidade dele. Ele é incrédulo porque ele é orgulhoso, ele não quer ficar por baixo. Então, complica, é complexo, né? Então, essa questão da fé raciocinada, o Leon Denis está trazendo para a gente aqui, para a gente sair dos sistemas pré-concebidos, para a gente começar a ouvir a voz interior da gente, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. A gente tem certeza de tudo. Às vezes, a gente deixa isso para lá. Por quê? Porque a gente está na nossa zona de conforto. Então, não é interessante para você raciocinar
para ter uma fé. Não é interessante porque a gente vai chegar a tantas conclusões dos erros e dos equívocos, né, que a gente está cometendo, que é complicado você raciocinar para ter fé em alguma coisa. Ou ter fé, mas uma fé raciocinada. Então é isso que o Leon Denis está trazendo para a gente aqui. Né? Quer comentar? Porque na verdade, né, eu vejo assim, ele está fazendo um convite para que a gente possa sair desse lugar de receber tudo pronto, de alguém falar para a gente o que, que é importante, o que, que realmente a gente está fazendo aqui, o que, que isso significa ou não, e a gente começar a buscar as respostas. Né? Como você trouxe lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, né? Vai fazer exatamente essa pergunta sobre onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos vão falar na consciência de cada um. Todos nós temos consciência dessa lei. Às vezes a gente vai precisar de espíritos que reencarnem para nos lembrar de algumas questões, como a gente tem. Por isso que a gente está aqui estudando as obras de Allan Kardec, as obras de Leon Denis, as obras de André Luiz, e por aí vai, porque são espíritos que se comprometeram em trazer para a gente essa consciência, mas não trazer tudo pronto e acabado, mastigadinho. Vou olhar isso aqui, está tudo resolvido. Não, eles trazem um norte. Eles vão falar para a gente o que a gente pode fazer para melhorar, para se melhorar e para melhorar a nossa relação com essa existência. Mas nós precisamos buscar os recursos que nós temos em nós para fazermos aquilo que precisamos fazer. Então, é interessante isso, né? Quando ele traz essa questão para a gente sair desses sistemas pré-concebidos, é um pouco disso, né? O que são esses sistemas? Igual você trouxe, o materialismo, o egoísmo é um sistema pré-concebido. Eu só penso em mim e tudo tem que girar ao meu redor. Tem que ser tudo do meu jeito, da forma que eu quero, senão eu vou culpar Deus, senão eu vou, né, responsabilizar alguém. As crenças, muitas vezes, que não nos possibilitam pensar por nós mesmos e nos impõem certas condições que são condições criadas pelos homens, que não tem nada a ver com as leis de Deus. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso tudo, né? Então, acho que a gente precisa entender essas palavras de Leon Denis e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Então, ele aqui vai trazer, né, uma reflexão para cada um de nós, para que a gente não se deixe levar por conceitos deturpados e façamos desses conceitos deturpados a razão da nossa existência, porque a gente vai se perder de novo. A gente vai fazer o que a gente tem feito sempre, encarna e desencarna, sem nenhum movimento de aprendizado. Então, acho interessante isso. E outra coisa, Rosimar, essa questão dos sistemas, de tudo, a gente sabe que a gente é individualidade. A gente sabe que cada um pensa de uma forma, certo? O próprio Allan Kardec, ele falou para a gente, se houver alguma divergência entre o espiritismo e a ciência, segue a ciência. Ele não veio forçar para a gente seguir o espiritismo. Aí a gente dá um exemplo aqui, por exemplo, uma peste, né? A peste bubônica ou a peste negra que aconteceu no mundo aí. Porque eu sou espírita, que eu entendo que a gente não morre, que a gente continua vivendo, eu não posso me dar ao luxo de achar, porque eu sou espírita, que eu prego o evangelho, que eu posso ir lá enfrentar a peste negra. Que eu estou indo lá enfrentar a peste negra porque eu vou ser protegido, porque eu vou... Não, você não pode abusar dessa
dessa prioridade de conhecer o Espiritismo, de conhecer essa fé raciocinada, de saber que existe vida após a morte. Mas por causa disso eu não vou cometer um suicídio de enfrentar uma coisa nesse sentido, entendeu? Então, isso é a fé raciocinada. Eu vou falar um pouquinho agora, só como eu falei essa coisa do Kardec, dele falar para a gente seguir a ciência, se houver alguma divergência entre o espiritismo e a ciência, eu vou falar um pouco do objetivo do Allan Kardec, do objetivo do espiritismo. Tem um opúsculo, né, que o Kardec escreveu, o espiritismo em sua expressão mais simples. Ele afirma que o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento da humanidade, não sendo necessário buscar nele nada além daquilo que contribua nesse sentido. Então, é aquilo que eu ouvi outro dia. A melhor religião é a caridade. É você fazer a caridade, olhar para o bem comum, para o bem de todos, não importa onde você estiver. Então, o Kardec está falando que o objetivo do espiritismo é isso, que não tem nada além disso. O objetivo é o bem da humanidade. Muito bacana. É simples, mas é assim, né? Tranquilamente. Você quer continuar lendo depois? Pode ser. Uhum. Assim fiz eu. Então, ele estava falando, né, que é para a gente não ficar seguindo aí as doutrinas pré-concebidas, né, e ouvir a voz da razão e da consciência. Então, ele continua dizendo assim: assim fiz eu. Muito tempo refleti, meditei sobre os problemas da vida e da morte. Com perseverança, sondei esses abismos. Dirigi à eternidade sabedoria, a eterna sabedoria, uma ardente invocação. E ela me atendeu. Como atende a todo espírito animado pelo amor do bem. Provas evidentes, fatos de observação direta, vieram confirmar as deduções do meu pensamento. Oferecer às minhas convicções uma base sólida, inabalável. Depois de duvidar, acreditei. Depois de ter negado, vi. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. Eis os bens que, na sinceridade do meu coração, desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer aos que sofrem e desesperam. Vou dar uma paradinha aqui só para fazer um comentário, porque eu acho muito interessante, né? Quando o Leon Denis, ele traz a questão, ele também vai falando como é que ele fez para resolver essa questão que chegava até ele. Porque, como a gente disse lá no início, essas dúvidas eram dúvidas que permeavam o ser humano do século XIX, do século XX, e que, às vezes, não é que elas não permeiam o ser humano do século XXI, porque elas não estão resolvidas para muita gente, mas é como se a gente tivesse alienado a essas questões hoje. Eu não quero saber, porque saber dá trabalho. Se eu responder essa questão, eu vou ter um trabalho danado. Por quê? Porque se eu consigo responder quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o porquê dessa vida e para onde que eu vou, é um convite à transformação do ser. Então, dá muito trabalho. Então, muitas vezes a gente deixa isso porque eu não quero ter trabalho, né? Então, ele vai falar, olha, eu fiz esse caminho e eu posso falar para vocês como é que eu fiz. Eu perguntava sobre as questões da vida e da morte. Com perseverança, sondei esses abismos. Com perseverança. Então, com disciplina, com um olhar atento, observador, a gente vai conseguindo as respostas.
dirigir a eterna sabedoria, uma ardente invocação. E ele põe ela com letra maiúscula. Por quê? Porque ele sabe aqui que essa eterna sabedoria é uma sabedoria divina, é a sabedoria de Deus. Então, ele vai perguntar, cada um vai dar o nome que quiser, né? A gente pode falar, ele perguntou para o universo. Ele perguntou para esse ser que pode responder isso, que é Deus. E ele pode responder isso através dos seus enviados. Tem espíritos que são enviados de Deus para trazerem a clareza para a gente. E aí, o que Leon Denis vai trazer para a gente? Que todo aquele que tem um espírito animado pelo amor do bem, ele consegue as respostas a essas questões. Mas ele precisa fazer aquilo que ele trouxe lá no início, recolhimento e silêncio. Ele precisa se conectar de alguma forma com esse divino que existe em cada um de nós. A gente precisa aprender a se conectar com ele. Então, assim, essa conexão, né, que conseguimos, ela traz esse entendimento da nossa essência e da nossa destinação aqui na Terra. Então, assim, o homem de hoje, desse século XXI, ainda não consegue entender quem que é de verdade. Então, é preciso fazer esse movimento de buscar essa clareza. E aí, a gente tem a questão 919, lá do Livro dos Espíritos, que é essa famosa questão que a gente já trabalhou ela aqui em outros estudos, né? Que é quando o Kardec pergunta, né? Como é que a gente faz para, numa encarnação, a gente, né, se melhorar e se modificar? E aí os espíritos vão falar, olha, você precisa se conhecer, cada um de vocês que estão aí encarnados precisa se conhecer, conhece-te a ti mesmo, é a resposta, né? E por que a gente traz isso, né? Porque quando a gente tem clareza de quem nós somos, esse vai ser o primeiro passo para a gente saber onde que nós estamos e por que a gente está aqui. E para onde que a gente vai. Olha como é que é importante, né? Quando Santo Agostinho vai trazer lá essa questão do conhece-te a ti mesmo, a gente, às vezes, vai pensar assim, né? Que ele propôs a gente ficar buscando detalhezinhos do nosso dia, né? Como é que eu respondi o fulano que me perguntou? Será que eu magoei ele? Será que eu não magoei? Será que eu preciso pedir desculpas, né? De alguma falha que eu cometi? Ele está falando um pouco disso também. Mas, olha, quando ele traz a questão, ele vai falar, conhece-te. Então, ele está fazendo um convite que, em primeiro lugar, eu preciso me conhecer. Não é só eu saber o que eu fiz para o outro, se eu cometi algum erro, é isso também, mas, em primeiro lugar, é um convite a nos conhecermos. E nos conhecermos é um processo difícil. A gente conversou isso, né, Ricardo, quando a gente estava aqui preparando, e a gente falou um pouco, né? Se eu fizer essa pergunta aqui, quem é você? Como eu faço para mim o tempo todo, né? Quem sou eu? Às vezes, é muito difícil ter a resposta. Por quê? Porque quando eu tenho essa resposta verdadeira, às vezes eu vou trazer questões que eu não estou ainda querendo mexer com elas, né? Que vai falar sobre a minha essência divina, mas o quanto que ela está atrapalhada por conta da minha vaidade, do meu orgulho. Então, assim, é uma questão que a gente precisa, o mais rápido possível, olhar para ela. Nos conhecermos de verdade nos leva para um outro lugar, que é de saber onde que a gente está e
como tudo evolui, né? O conhecimento doutrinário também precisa evoluir. Então, assim, na época de Leon Denis, quando ele escreve esse livro, já havia sido publicada toda a codificação, né? Praticamente toda a codificação já estava aí publicada, inclusive as edições da Revista Espírita, né? E aí a gente vai lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo a gente vai entender, se a gente responde com verdade quem nós somos, nós vamos entender onde nós estamos, lendo esse capítulo, porque lá ele vai trazer, né, ele vai falar sobre as muitas moradas na casa de meu Pai, e ele vai explicar como são essas moradas. E aí a gente vai entender direitinho onde que a gente está. Nossa, eu estou no mundo de provas e expiações, porque eu ainda tenho algumas características desse mundo, senão eu não estaria aqui. E quais são essas características? Vamos lá ler o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai entender. Olha como é que é sutil, mas que quando a gente responde essa primeira pergunta, a gente vai entender onde a gente está. Porque a gente vai entender que a gente está num mundo de provas e expiações e que esse mundo, ele é habitado por espíritos que ainda carregam em si algumas características. Porque aqui prepondera o mal. E prepondera o mal não é porque eu sou bom e todo mundo é ruim, mas é porque eu ainda carrego uma sementinha do mal dentro de mim. Eu ainda tenho comportamentos que não são verdadeiramente bons, plenamente bons. Né? Então, é interessante como é que a gente vai fazendo esse caminho, né, de fazendo esses estudos e vendo como é que uma coisa está conectada à outra. Né? Rosimar, muito bom isso que você trouxe. Aí vem essa frase aqui, depois que ele fez tudo, depois que ele analisou, estudou, buscou, aí ele fala assim, depois de duvidar, acreditei, depois de ter negado, eu vi. Aí vem o êxtase, vem a felicidade. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. Olha como é que é bom, né, cara? A gente consegue chegar a isso aqui. Eu acho que, para mim, isso aqui é a felicidade. O Leon Denis chegou a um ponto de elevação espiritual que ele surpreende. Ele surpreende de tão bom. Ele mostra para a gente o quão bom foi também essa encarnação dele aqui, apesar de já ser um espírito elevado, né? E é muito importante você trazer isso, Ricardo. Por quê? Porque a gente precisa saber não, né? Porque a gente já sabe, mas a gente precisa sempre lembrar que nós estamos aqui destinados à evolução. A gente não está destinado à infelicidade, à tragédia, à dor. Mas o que a gente precisa para evoluir? Disso aqui que o Leon Denis está trazendo. A gente precisa de perseverança, a gente precisa de momentos de silêncio e recolhimento, a gente precisa de uma fé raciocinada, a gente precisa de buscar esse conhecimento nessa sabedoria divina. Desculpa. E a gente precisa confiar, mas com disciplina. Não adianta só a gente saber quem a gente é, para onde que a gente vai, se a gente não fizer os movimentos de transformação. Então, isso que é bacana, né? Você trazer isso foi muito importante, porque ele só descobriu esse êxtase quando ele se entregou à lei de Deus. Quando ele permitiu se olhar verdadeiramente, se conhecer verdadeiramente, saber das suas falhas, né? Porque num primeiro momento a gente acha assim, não, mas Leon Denis foi tranquilo, né? Ele conheceu Kardec, conviveu com Kardec, mas vamos lembrar aqui que a gente estudou
na biografia dele quando a gente começou nossos estudos. Ele parou de estudar com 12 anos, porque a família era muito pobre, teve que começar a trabalhar, veio com vários desafios de doença, ficou cego, aprendeu braille para terminar de escrever essas obras que nós estamos lendo aqui. Né? Então, ele sabe do que ele está falando. Né? Ele sabe do que ele está falando para a gente aqui, que é possível. Ele não está falando de uma coisa que é aleatória. Ele está falando, olha, eu consegui, vocês conseguem também. Eu estou atravessando junto com vocês esse percurso, porque ele era um espírito que estava no mundo de provas e expiações, para vencer algumas limitações também, e ele trouxe isso para a gente, olha, se conhecer é fundamental, se conhecer verdadeiramente, e se transformar vai trazer o necessário para que você chegue aonde precisa chegar, né? Então, essas respostas que parecem muito filosóficas, e são realmente, elas são primordiais para essa nossa evolução, né? Podemos continuar aqui a leitura? Sim. Jamais a necessidade da luz fez sentir-se de um modo mais imperioso. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas. Depois de estarem submetidos durante uma longa série de séculos ao princípio de autoridade, os povos aspiram cada vez mais à liberdade e querem dirigir-se por si próprios. Ao mesmo tempo em que as instituições políticas e sociais se modificam, os cultos são esquecidos. Existe nisso ainda uma das consequências da liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da consciência. A liberdade, em todos os seus domínios, tende a substituir-se à coação e à autoridade, a guiar as nações para horizontes novos. O direito de alguns se tornou o direito de todos, mas para que o direito soberano seja conforme com a justiça e produza seus frutos, é necessário que o conhecimento das leis morais venha regular o seu exercício. Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade para homens ignorantes e viciosos não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança? A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. É bonito isso aqui, né? Interessante ele trazer essa questão, né? A gente precisa se conhecer, olhar para a gente com verdade, usando todos esses critérios que ele trouxe aqui, mas também acolher as nossas limitações. O que a gente fez não vai ser transformado daqui para frente, porque o que a gente fez está no passado. O que a gente faz hoje é que pode transformar o nosso futuro. Então, é a gente entender isso, né? Que a gente precisa olhar daqui para frente. A gente pode olhar para trás para buscar uma forma de aprendizado, que o passado possa ser esse professor, mas não no sentido de que a gente vai ficar se punindo, se culpando. Por quê? Porque se a gente está aqui hoje, é porque Deus, na misericórdia infinita dele, já nos capacitou, já nos possibilitou um novo recomeço.
Então, é preciso que a gente olhe para isso, né, com essa clareza também. E aí, o Leon Denis vai encerrar o capítulo aqui falando dessa questão da liberdade, né? E num primeiro momento, eu fiquei pensando, será que ele, quando eu li o título, né, Dever e Liberdade, será que ele está fazendo um contraponto? Ele está falando que uma coisa, né, está dissociada da outra, né? Quando a gente cumpre o dever, a gente perde a liberdade. Fiquei refletindo um pouco, e depois que eu fui lendo o texto, eu fui vendo o quanto que uma coisa está relacionada à outra. Quanto mais a gente cumpre o nosso dever de forma plena, quanto mais a gente usa a nossa liberdade de forma plena, mais livre nós somos. Mais a gente tem capacidade de fazer esse autoconhecimento de forma plena também, e buscarmos a nossa transformação. Então, assim, eu vou encerrar aqui o meu raciocínio, né, para te passar a palavra, dizendo assim que o uso da liberdade para satisfação só do prazer mundano, só do meu prazer aqui nesse mundo, né, de um prazer individual, ele vai trazer suas consequências. E cada um, como individualidades que nós somos, como você trouxe no início aqui do estudo, né, nós vamos ter que arcar com essas consequências. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. E eu vou trazer aqui uma frase do Viktor Frankl, que ele é um psiquiatra, né, que viveu no século passado, e ele trabalhou muito com o campo do sentido da vida, né, ele queria trazer essa consciência para a gente, do verdadeiro sentido da vida. Eu vou trazer uma frase de um livro dele, que é autobiográfico, que se chama Em Busca de Sentido. Ele vai falar assim, olha, ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. E eu transporto essa frase, né, para essa questão da liberdade que o Leon Denis traz aqui, né? O uso que eu faço da minha liberdade deve estar diretamente relacionado ao que ela causa de bem ou mal a mim e ao outro, para que ela não se transforme numa arma destruidora. Destruidora de quê? Do meu processo evolutivo. Perfeito. Agora eu estou pensando aqui, Rosimar, olha a liberdade que a gente tem quando você está com a consciência pacificada. É uma liberdade, né? É isso. A gente um dia tem que chegar a isso, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E não tem liberdade melhor do que você estar bem com isso, bem resolvido com a sua consciência. Perfeito. Seguindo o caminho do bem sempre, né? Liberdade nunca vai ser fazer o que quer do jeito que quer. Liberdade vai ser fazer boas escolhas pensando em mim e na coletividade, né? Então, quando assim... eu falo consciência pacificada, estou falando que você está bem resolvido quanto à lei de Deus que está na sua consciência. É isso que eu estou falando. Essa consciência pacificada, porque se você sair um pouco, você já não está com ela pacificada. Agora, o momento que você está com ela pacificada, é liberdade total. Não é que você vai fazer o que você quiser. É liberdade com você mesmo. Né? Temos que encerrar, né, Rosimar? Queria ficar mais... É verdade. Podemos encerrar por hoje. Eu acho que aqui já tem muita reflexão para a gente fazer, né? Tanto nós aqui, quanto quem está nos ouvindo aí, acompanhando, né? Esse retorno que a gente deu essa paradinha, né, de final de ano, para a gente poder pensar nos projetos também novos da nossa casa, né? Para a gente poder preparar com muito carinho
os novos estudos, os podcasts, enfim, aquilo tudo que está aí já sendo divulgado, né? E que todos possam acompanhar com a gente. Tá certo? Isso aí. Fica aí o convite. Então vamos orar. Nós agradecemos Deus pela nossa existência, pelo dia de hoje. Agradecemos Jesus pelo seu amor, pelo seu amparo. Agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos que recebemos. Agradecemos aos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução dos trabalhos que são feitos através das atividades. Agradecemos principalmente os mentores deste grupo de estudo e agradecemos também aqueles espíritos que vêm conosco aprender nesses momentos de reflexão. Agradecemos ao querido Leon Denis pelas obras que ele deixou para a gente. E sempre, né? Sempre nós vamos agradecer por tudo, por ter conhecido essa doutrina abençoada, pelos estudos, pelo aprendizado, pela companhia de todos. E sempre, né? Estaremos juntos aqui, todas as quintas-feiras, para estudarmos essas obras de Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja.